Agora eu quero levar você a pensar o seguinte: coisa nada diferente dos nossos dias hoje, né, irmãos? É muito mais fácil você crer naquilo que você vê. E se você sai daqui da maneira a qual você entrou, é porque você veio vazio de Deus. Ah, Deus não está vendo a minha situação. Não foi você quem escolheu Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. E o teu culto não seja um culto profano, a qual Deus não receba. Qual era a obrigação do sacerdote ali? E aí depois Pedro dirige a palavra agora aos homens. Você vai conversar com a pessoa, ela diz para você: mas eu não estou fazendo nada errado. E Jesus veio para nos ensinar como viver uma vida que agrade a Deus. Profeta Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Eu quero usar aqui, amados, essa palavra, essa profecia de Malaquias, para falar com você a respeito de um tema de muita importância: a espiritualidade no culto. Malaquias, quando ele traz essa profecia para o povo de Israel, ele estava preocupado ali com a espiritualidade do povo e a maneira a qual o povo estava cultuando a Deus. E é o que eu quero levar você a refletir também nesta noite a respeito deste assunto, irmãos: a nossa espiritualidade e o culto que nós estamos prestando a Deus. Irmãos, a palavra que Malaquias vem trazendo para o povo é algo assim, uma advertência, contra aquilo que Israel estava fazendo. E o que Deus quer falar com você também nesta noite é uma advertência, talvez, da maneira a qual você esteja cultuando a Deus. É bom nós lembrarmos nisso, irmãos, pegar a palavra e aplicar nas nossas vidas. Observa, o povo tinha sido liberto do cativeiro, tinha voltado para Jerusalém, e ali então o profeta Ageu e o profeta Zacarias vem incentivando o povo: olha, vocês precisam reconstruir o templo, E passando-se então 80 anos, vem aí então Malaquias com esta palavra do Senhor, porque a maneira a qual eles estavam cultuando não estava agradando ao Senhor. Quando o templo foi reconstruído depois do cativeiro, era diferente do primeiro templo que Salomão havia construído. Havia ali uma diferença de um templo para o outro. O templo de Salomão, a glória de Deus era visível. O templo agora de Ezequiel, que é esse que nós estamos falando aqui, a glória de Deus era espiritual, porque não tinha mais a arca da aliança no Santo dos Santos. Então a presença de Deus ali não era algo visível, não era algo que o povo via, mas era algo agora que o povo sentia, era algo espiritual e dependia da fé das pessoas. Coisa nada diferente dos nossos dias hoje, né, irmãos? É com a nossa fé que nós cremos que o Senhor se faz presente onde nós estamos. E aqui o povo estava dependendo desta fé. O povo dependia do crer que Deus, a glória do Senhor, estava presente ali naquele tempo.
A presença de Deus por meio da tua fé é muito maior do que aquilo que o povo via lá no deserto, aquilo que o povo contemplava ali no templo de Salomão. A glória de Deus hoje trazendo para a nossa vida, amados, é muito maior, porque Deus, Ele não está presente dentro dessas quatro paredes, Ele está presente dentro da tua vida, por isso a glória é maior. Observe uma coisa, é muito mais fácil você crer naquilo que você vê do que naquilo que você não vê. Eles não viam ali o templo se encher de fumaça, como aconteceu lá com Salomão, e com isso daí a espiritualidade do povo foi diminuindo, e eles começaram agora a dar mais crédito a deuses. Eles começaram então a confundir ali as coisas, cultuando a Deus, mas cultuando também aos deuses daquela terra. As pessoas vêm para o culto, amados, como se estivesse indo para um passeio, como se estivesse indo ali para o trabalho delas. Elas vêm para o culto vazia de Deus, e isso daí é errado. Você tem que vir para sentir, para algo novo acontecer na tua vida. É o que eu falo para vocês sempre, amados. Você não pode sair daqui da maneira qual você entrou. E olha porque o culto estava sendo profanado, a espiritualidade do povo estava acabando. Olha porque os deuses daquela terra estavam sendo adorados, ao invés de ser o Senhor dos céus. Primeiro, havia corrupção no meio dos sacerdotes. Segunda colocação, o povo estava casando com estrangeiros e estavam se divorciando. Terceira colocação, o povo estava ali abusando dos maus tratos com os desamparados. E a quarta colocação, que o culto estava sendo profanado e a espiritualidade do povo diminuindo. Eles estavam falhando nos dízimos e nas ofertas. Veja, a primeira colocação, a primeira palavra que Malaquias dirige aqui é contra os líderes religiosos, contra os sacerdotes. Está aí no versículo de número 6 até o versículo de número 9 do capítulo 2. Malaquias vem dirigindo aí toda a palavra aos sacerdotes. Por quê? O que estava acontecendo ali? Eles não estavam ensinando o povo da maneira que deveria ser a adoração deles. Então quando o pastor pega no teu pé, não é porque o pastor não gosta de você, não é isso não. O pastor pega no teu pé, o pastor está ali às vezes puxando a tua orelha, para que a tua adoração seja como Deus quer, e a tua espiritualidade seja uma espiritualidade que agrade o coração de Deus, e o teu culto não seja um culto profano, a qual Deus não receba. Os sacerdotes não faziam isso com o povo, irmãos. É responsabilidade do sacerdote guardar o santuário de Deus da profanação. Então é responsabilidade do pastor guardar o santuário de Deus. Por que Deus não recebia o culto daquele povo? Onde a espiritualidade deles estavam falhos? Eles levavam para o sacrifício animais cegos, coxos, doentes, e o sacerdote sabia que a ordem de Deus era que o animal para o sacrifício tinha que ser perfeito. E aí a falha começava, era aí, amados. Eles levavam a oferta do sacrifício, eles iam para o culto, eles faziam o sacrifício, o ritual todo ali, e achava que Deus estava se agradando daquilo, mas não estava. Por quê? O que eles ofereciam eram animais doentes. Era o que o povo fazia. Esse animalzinho aqui está doente, ele vai morrer mesmo? Então vou levar ele para o sacrifício. E o sacerdote, sabendo que aquilo era errado, ele pegava aquele animalzinho ali e sacrificava a Deus. Qual era a obrigação do sacerdote ali? O camarada chegou com uma ovelhinha cega de um olho, ele dizer para a pessoa: olha, leva isso daí de volta, porque Deus não recebe isso.
Era essa a atitude que o sacerdote tinha que ter, e não estava tendo. Deus exige o melhor, e você tem que dar o melhor. Amados, eu falo isso para você nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Deus quer o melhor da tua vida. Aquilo que você for dar para Deus, dê o melhor, para que você não seja rejeitado pelo Senhor. Não pense você que chegar aqui de qualquer jeito e fazer as coisas para Deus, Deus vai receber, que Ele não recebe. Agora, por que Deus estava rejeitando os sacerdotes? Porque eles não estavam cumprindo com a sua função de pregar a palavra de Deus no culto, e nem ensinando o povo corretamente. Antes de Deus cobrar de você, Deus cobra do pastor. Os cultos hoje têm sido aí totalmente cultos fora dos propósitos de Deus. Olha só, a espiritualidade do nosso culto tem que ser, primeiramente, amados, a pregação da palavra de Deus. Então o poder de Deus está na pregação, na palavra. Esse tem que ser o foco do teu culto. E aí o que a gente vê acontecendo? Na hora da palavra, a pessoa fica andando para lá e para cá. Onde está a espiritualidade dessa pessoa? Não tem reverência com a palavra de Deus. Para muitos crentes, para ser um culto espiritual tem que ser dinâmico, senão dá sono, fica cansativo. Aí tem que ser aquele negócio dinâmico para despertar a pessoa, acha que isso é espiritualidade. Ou então, o culto tem que ser bem legal, tem que ter aí louvorzão. Não sou contra louvorzão não, mas tem que ter uma data específica para isso. Não é o louvor que faz a espiritualidade do culto. Tem que ter aí um pastor maneiro, um pastor que faz aí breves reflexões só da palavra de Deus, e tá bom. Para muitas pessoas o culto hoje tem que ser assim, somente 15 minutos de palavra, não pode passar disso. Agora, será que um culto assim realmente agrada ao Senhor? Onde as pessoas vão aprender a adorar a Deus como Deus quer ser adorado, se não houver palavra, se não houver pregação? Lembra, o povo oferecia o pior para Deus, porque o sacerdote não ensinava, não repreendia. Hoje muitos crentes estão oferecendo o pior para Deus, porque os pastores não estão pregando a verdade, não estão pregando a palavra. Os cultos são cheios de dinâmicas, são cheios de louvorzão, são cheios de reflexões sobre a palavra só, e não tem o ensinamento da verdade. O povo vai dar o pior para Deus. Infelizmente hoje o pastor, com aquele negócio de ser o cara maneiro, ser ali uma pessoa bacana, ele não repreende a ovelha, ele não ensina a ovelha, ele não exorta a ovelha. E aí então o que a ovelha vai fazer? Oferecer a Deus algo profano. Não é função do pastor, amados, ficar bajulando a pessoa que está na prática do erro. Quando o pastor faz isso, ele está sendo rejeitado por Deus. E nós vemos por aí afora, amados, muitos pastores que estão aí já no segundo casamento, mas a Bíblia condena esse tipo de atitude. O próprio Deus vem dizendo aqui, usando Malaquias para falar para o povo: olha, eu odeio o divórcio. E isso leva a igreja a oferecer o pior para Deus. Por isso Malaquias traz aqui o primeiro ataque dele, vamos dizer assim, com a profecia aqui. Ele vem nos sacerdotes. Qual é aqui a segunda colocação que Malaquias faz, amados? Ele vem agora dirigindo a palavra às pessoas que estavam aí divorciando e casando-se com estrangeiros. Está aí no capítulo 2, do versículo 10 ao verso 16. Se a espiritualidade para você é algo insignificante, isso quer dizer que outras partes da tua vida também não tem sentido nenhum para você. E para que a tua espiritualidade seja fortalecida, você precisa adorar a Deus como Ele quer. Olha só o segundo ataque de Malaquias aqui, contra o adultério, contra o divórcio, contra o casamento com outras pessoas que não eram da mesma fé.
Para a espiritualidade sua ser agradável a Deus, o marido precisa tratar bem a esposa e a esposa tratar bem o marido. Você pode falar em mistérios, você pode orar em línguas, você pode expulsar demônios, você pode ter revelação, você pode ter dom de interpretação, mas se você tratar mal a tua esposa ou o teu marido, tudo isso é em vão diante de Deus. Nós vemos um apoio para isso daí lá em 1 Pedro capítulo 3. E aí, no decorrer do ensinamento de Pedro ali, ele vem falando: olha, a beleza da mulher não está nos seus aparatos, não está aí no seu frisado de cabelo, não está nas suas vestimentas. A beleza da mulher está no seu interior, um espírito manso e tranquilo. E antes disso, Pedro diz assim: olha, procure ganhar o teu marido pelo vosso honesto comportamento, sem palavras. E aí depois Pedro dirige a palavra agora aos homens: vós maridos, tratai as vossas esposas com dignidade, tendo consideração de que ela é a parte mais frágil, para que a sua oração seja aceita, seja ouvido diante de Deus. Então o marido, quando ele não trata bem a esposa, Deus não recebe a oração dele aqui na igreja, Deus não recebe o culto dele, Deus não recebe a espiritualidade dele. E aí Malaquias vem então trazendo a palavra para aquelas pessoas que estavam divorciando, estavam ali casando com outras mulheres de outros povos. Por que é importante o marido tratar bem a esposa tratar bem o marido? Por que é importante isso daí na nossa vida? Malaquias traz aqui a resposta. Olha o que ele diz aí no versículo de número 14 do capítulo 2: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele está dizendo: olha, o contrato de casamento não é apenas um documento aí, não é apenas algo que vem trazendo uma aliança entre o homem e a mulher, mas o contrato de casamento é uma aliança dos cônjuges para com Deus. E agora, se há o divórcio, esta aliança é quebrada. E se a aliança é quebrada, a espiritualidade da pessoa não existe mais e Deus não recebe a adoração. Então o povo aqui, você pode acompanhar aí no capítulo 2, que eles estavam deixando as suas mulheres e casando com outras mulheres. E Malaquias vem falando: olha, Deus não está recebendo o culto de vocês por causa disso. O crente, quando ele cai nessa daí, amados, ele perde a identidade dele, perde a espiritualidade, a pureza. Eles levavam uma vida imoral e vinham diante de Deus chorando, se lamentando e ainda perguntando: por que Deus não aceita a nossa oferta? Então hoje tem muitas pessoas assim, vivendo uma vida imoral e ainda pergunta para Deus: por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não está recebendo aquilo que eu estou fazendo? Por que Deus não está aceitando o meu culto? Por que Deus não está aceitando a minha adoração? Porque a vida da pessoa está uma vida imoral. Terceira colocação que Malaquias faz aqui, amados: as pessoas estavam abusando dos estrangeiros, estavam aí abusando daquelas pessoas desamparadas. E nós vemos isso daí no versículo de número 5 do capítulo 3: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E aí Malaquias vem agora trazendo a palavra, a repreensão de Deus para este povo. Olha só, ao invés de Deus mandar glória no culto,
ele fala que mandaria o juízo, porque o povo estava desprezando os necessitados. Os ricos não estavam pagando os funcionários. Olha, desde onde vem? Nós aprendemos isso esses dias, né? na carta de Tiago que nós estudamos aí. Deus vem falando aqui sobre os feiticeiros. Quem são os feiticeiros nos dias de hoje? Seria aquele que está lá num terreiro de macumba? Seria aquele que está lá no candomblé? Aquele que está lá nas encruzilhadas fazendo trabalho para as trevas? Seria esse o feiticeiro que Deus está falando aqui, amados? De maneira alguma. Deus está dirigindo a palavra para o povo dele, não é para os incrédulos, não é para os gentios, não é para os ateus. A palavra está sendo para o povo. E quem eram os feiticeiros aqui? A Bíblia diz assim, lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, o versículo de número 23, Samuel falando ali para o rei Saul, ele diz o seguinte: a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então quem são os feiticeiros que Deus está falando que vem rapidinho com juízo contra ele? São aquelas pessoas que levantam contenda dentro das igrejas. São aquelas pessoas que colocam um irmão contra o outro. São aquelas pessoas que levantam críticas contra outras pessoas. Esses são os feiticeiros diante de Deus. Se você olhar lá em Provérbios, capítulo de número 6, o versículo 16 até o verso 19, ali Deus vem falando assim que 6 coisas ele se aborrece, mas da 7ª ele se abomina. E qual é a 7ª coisa? Aquele que levanta contenda contra os irmãos. Por quê? É feiticeiro. Então aí às vezes a gente fica perguntando, mas por que, né? As pessoas fazem tanta coisa errada, e por que Deus não pesa a mão sobre elas? Por que Deus não destrói? Por que Deus já não tira logo essas pessoas ruins do nosso meio? Por causa do amor dele. Olha o que diz o versículo de número 6 do capítulo 3. Deus fala assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora fica aí a outra parte, que Malaquias vem falando aí, olha, a espiritualidade de vocês estão fracassada, Deus não está recebendo o culto de vocês, justamente por causa disso. Vocês estão falhos nos dízimos e nas ofertas. Amados, a pessoa espiritual, ela tem prazer em contribuir. Só que aqui o povo, lembra? Lá com os sacerdotes, eles estavam dando animais doentes para o sacrifício. E aí nos dízimos e nas ofertas, eles estavam retendo partes. O próprio Deus vem dizendo isso. Olha o versículo 7 do capítulo 3. Ele diz assim, ó: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Ou seja, mas Deus, o que eu estou fazendo de errado? Não é o que a gente sempre ouve hoje em dia diante das pessoas que está no erro. Você vai conversar com a pessoa, ela diz para você: mas eu não estou fazendo nada errado. Era o que o povo estava dizendo para Deus aqui, irmãos. Deus dizendo para eles: olha, torne para mim e eu tornarei para vós. Mas Senhor, em que havemos de tornar? Olha, eu trago um animalzinho doente para a oferta. Olha, Senhor, eu só divorciei. Senhor, olha, eu estou lá dentro da igreja, no meu cantinho, Senhor, mas descendo a lenha no irmão. Ah, Senhor, ó, eu estou trazendo o meu dízimo, só que o dízimo da pessoa era 100 e ele levava 50. Deus responde com uma outra pergunta aqui, irmãos. Deus diz assim: roubarás o homem a Deus? Olha, se fizemos parte da aliança e não damos o dízimo, estamos quebrando a aliança de honrar a Deus com as primícias das nossas rendas. Então às vezes a pessoa diz assim: ah, eu faço parte da aliança de Deus, mas aí ela não dá o dízimo dela, ela não contribui com ofertas, ela está quebrando esta aliança. Presta atenção nisso daqui, irmãos. Deus menciona os dízimos e as ofertas apenas como exemplo, para mostrar para o povo que eles haviam quebrado a aliança. E é o que Deus falou aqui para o povo: olha,
vocês não estão contribuindo conforme deve ser, é onde que vocês estão nessa situação aí, nessa miséria. O devorador tem devorado o salário de vocês. A espiritualidade é uma expressão da aliança que Deus faz conosco e que nós fazemos com Ele em Cristo. Quando Deus enviou Jesus, Ele estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E Jesus veio para nos ensinar como viver uma vida que agrade a Deus. A nossa espiritualidade depende disso, irmão. Você tem que dar a Deus um culto a qual Ele receba.